Olá, espero encontrá-los bem. E hoje o tema da nossa conversa aqui é sobre a caução na garantia do contrato de locação. Ali, especialmente, nós vamos falar entre a diferença da caução em dinheiro e a caução por título de capitalização. Será que existe limite no valor dado em caução pelo locatário ou locador? Como isso se processa no mercado e na legislação das locações aqui no Brasil? Inicialmente, é importante falar que em 1964, previa-se apenas na legislação a caução dada em dinheiro. Era a única forma de garantia em caução. Essa garantia ela não poderia, ela até poderia ficar na mão do locador, mas a lei estabelecia, inclusive, que caso essa caução fosse dada em mãos do locador, ele teria que pagar uns juros de 12% ao ano na devolução do bem ao locatário. Passado isso, veio uma nova legislação em 1979, e essa legislação também previu aí a caução em dinheiro, mantendo aí a questão da caução em dinheiro, mas já excluiu a questão da remuneração de 1% ao mês ou 12% ao ano que vinha da lei anterior. Com o advento da lei em 1991, a atual legislação que rege os contratos de locação aqui no Brasil, a Lei 8245 de 91, já abriu-se a possibilidade de outras modalidades de caução. Temos a caução de bens móveis e bens imóveis. Então, eu não vou entrar no mérito da caução de bem imóvel, porque é uma grande discussão se ela tem eficácia ou não de direito real, uma vez que ela não está prevista lá no artigo 1225 do Código Civil, se isso se processaria por hipoteca, de que forma seria uma natureza diferente, uma nova modalidade de garantia que a lei do inquilinato trouxe, mas eu quero me ater aqui com vocês hoje na caução em dinheiro. Tá? Principalmente porque no dia a dia de quem administra imóvel, de advogados que assessoram imobiliárias, de corretores, é muito comum o locador falar, não, eu não quero apenas 3 aluguéis, eu quero um valor X de garantia, né? O importante é que no direito privado nós temos lá o princípio de que o que não é proibido ou vedado, né, estaria automaticamente permitido, mas eu entendo que não nesse caso. No caso da caução, a lei prevê expressamente que uma vez fornecida e dada em dinheiro, ela deve se limitar a 3 aluguéis. Qualquer disposição contrária a isso pode-se dizer que é nula por força do artigo 45 da própria lei especial. Tá? Qualquer cláusula do contrato que vise elidir os fins da legislação, ela é considerada nula de pleno direito, perde-se a validade. Então, eu entendo a princípio que numa locação normal, o locador não pode pedir uma garantia superior a 3 aluguéis. Há quem discuta e diga que em contratos paritários podemos usar o 421A do Código Civil, que veio com a lei da liberdade econômica, não é? Da qual a intervenção mínima do Estado e que as partes podem, de repente, pactuar de forma diferente. Mas vamos lá, na prática, um contrato empresarial, um contrato de alto valor, ele não é garantido com uma caução em dinheiro. Né? Na prática, a caução em dinheiro ela é dada naquela alocação residencial de valores menores, ou então até mesmo numa comercial, uma não residencial que seja de um valor menor. Na prática, isso eu falo. Tá? Agora, qual a diferença para o título de capitalização? Assim como o parágrafo 2º do artigo 38, ele veda. Então, vamos falar, parágrafo 2º do artigo 38 da Lei 8245, ele veda valores superiores a 3 aluguéis quando dada em dinheiro, mas ele não é expresso nas outras modalidades de garantia. A garantia em caução ela pode ser em título, em ações, o próprio título de capitalização. Isso permite que se estipule um valor maior. Tá? É que normalmente uma locação residencial nem sempre tem a condição de estipular um título de capitalização em valor superior. E qual é o problema nisso? São os dois aspectos. Na caução em dinheiro, o locador, em regra, ele fica com esse dinheiro depositado numa caderneta de poupança, é por lei isso, ele precisa depositar o valor em caderneta de poupança, e aqui vou abrir um parênteses, pode a imobiliária ficar com esse valor? A lei não veda, tá? Embora na prática eu não aconselho que a imobiliária retenha, ainda que deposite numa conta poupança, que ela se vincule a isso, ainda que atuando como mandatária do locador. O importante é que o locador faça esse depósito e garantia numa conta poupança e ao final devolva o valor com toda a remuneração, porque a caução diz que, a própria legislação diz que ao final da locação, os frutos e rendimentos devem ser devolvidos ao locatário.
embora ela vá servir para pagar todos os débitos da locação e os encargos, até mesmo eventuais danos ao patrimônio, essa caução ela serve para garantir isso. 3 aluguéis, será que são suficientes para garantir essa relação locatícia? Nem sempre. Na grande maioria não, porque no processo brasileiro um despejo não sai em 3 meses. E durante uma ação de despejo você fica com o aluguel em aberto. E o locatário residindo no imóvel, devendo, e no final você vai fazer uma vistoria e ainda há danos ao patrimônio. Então, embora tenha a segurança de que esse valor esteja à mãos do locador, ou sob seu cuidado, né? E não pode, lógico, a lei veda o pacto comissório. Ele não pode simplesmente pegar para si. Ele deve entrar com o processo, pegar o valor como garantia e aí sim satisfazer eventuais débitos do locatário. Veja, é importante frisar esse ponto. A lei brasileira veda o pacto comissório. O locador não pode automaticamente pegar a caução e sair utilizando ela sem uma decisão judicial que dê a ele esse direito, tá bem? O título de capitalização, ele já pode ser feito com um valor superior a 3 aluguéis. Como eu falei, não há uma vedação legal para isso. E já pode se incluir, inclusive, eventuais prejuízos, um valor estimado para que cubra o curso de um processo de despejo, né? E também aí um eventual dano ao patrimônio. Então, no título de capitalização, você já tem essa vantagem. Qual é o problema do título de capitalização? O resgate antecipado desse título gera um deságio. Né? Isso é legal, prevê na própria lei, com o banco como que você faz esse contrato de título de capitalização, prevê esse deságio. Então, pode ser que de um lado ele te dê uma segurança de garantir um valor maior do que aquela caução em dinheiro, do outro, o resgate do título pode ser um valor menor do que o estabelecido em razão do resgate antecipado. O importante aqui que eu quero deixar para vocês, em ambos os casos, seja em dinheiro, seja em título de capitalização, você não pode ficar com o bem para você, o locador não pode executar esse bem por conta própria. Ele depende de uma declaração judicial nesse sentido, tá bem? Pacto comissório é vedado. Limites, título de capitalização, não vejo limite legal. Na caução em dinheiro, obrigatoriamente deve respeitar aí os 3 aluguéis, que é o que prevê a lei do inquilinato, tá bem? Espero ter dado um panorama por cima aqui, genérico ainda sobre a caução, e quem sabe possamos aí no próximo vídeo tratar um pouco mais a fundo de cada outra modalidade de garantia, ou então de repente conversar sobre todas elas num vídeo conjunto e um pouquinho mais duradouro, tá bem? Um abraço e estamos juntos para o próximo vídeo aí.